Américo, naturalmente nós estamos falando de diálogo e aqui estamos falando de espíritos em dificuldades que se apresentam, mas também apresentam-se espíritos lúcidos, bondosos, harmoniosos. Em reuniões de tratamento espiritual, o objetivo é atender os necessitados. É atender espíritos perturbados e perturbadores que vão se apresentar apresentando um perturbados um ou quadro, perturbadores. apresentando um quadro ali de dificuldade. Isso. E aí o foco é usar, então, obter respostas. Isso. Este é o foco. Mas você perguntou se os espíritos, os bons espíritos se comunicam. Sim, no início uma comunicação e no fim outra. Nesse intervalo são espíritos em dificuldades. Isso resolve um problema sério. Eu já fiz seminários em casas espíritas em que mentor se comunica durante o trabalho de atendimento ao necessitado. Então, se um espírito brincalhão quiser brincar e se fazer passar por mentor, qual é o esclarecedor que, sem experiência, vai perceber isso? No final, ele se declara, porque nenhum espírito engana o outro e vai embora contando vantagem. Enganei o sujeito lá. Ele vai dizer. Então, no finzinho, ele dá aquela gargalhada. Enganei você, te peguei. É evidente que ele vai fazer isso. Mas aí já passou 5, 10, 15 minutos de atendimento, enganando o esclarecedor. Usou o tempo da reunião, né? Por isso que o André diz o seguinte: você tem uma comunicação de mentor no início, depois não tem mais, e outra no fim. Se chegar alguém aqui tentar brincar de mentor, não vai conseguir. Eles nem tentam aqui no centro, nem tentam, porque já sabem, já estão acostumados. Aqueles que nos observam, nos acompanham aqui, às vezes vêm em busca de atrapalhar, eles sabem que não adianta entrar por essa porta. Naturalmente que você já viveu muitos casos no atendimento dos espíritos em dificuldade. Se você pudesse nos contar para essa entrevista, para esse DVD, que lhe marcou profundamente a experiência nesses anos todos de diálogo com os espíritos, que caso lhe viria à mente nesse momento, porque são muitos que você tem, inclusive, apresentado nos seus seminários, que nós mesmos presenciamos, um seminário que tem ido para muitos lugares. Se você tivesse que selecionar um caso de atendimento espírita, qual você traria? Um caso só? Um caso só. Vamos lá. Eu me lembro de um caso muito curioso. Uma médium sentada bem próxima ao lugar em que eu sento, na extremidade da mesa, começou dizendo o seguinte: ele me viu ali do lado, e era um morador assim do interior, numa fazenda, num sítiozinho, não é? Segundo o que a médium descreveu depois da comunicação, ao final da tarefa, ele estava picando fumo para fazer um cigarrinho de palha. Ele teve uma percepção da minha presença e diz: moço, puxa a cadeira e senta. A médium depois confirmou que ele estava numa varanda de uma casa de campo. Isso significa que ele desencarnou nessa condição ou é a lembrança que ele guardou? É, aquilo que mais marcou, né? Isso está fixado, ele não percebeu que morreu. Já havia passado e não percebeu. A ideia é você não falar para ele: meu amigo, o senhor morreu. Já ia traumatizar o espírito já de início, né? No caso aqui, o sujeito até tomou um sustinho, mas às vezes nem isso acontece. Então vamos continuar a história. Ele pediu para eu puxar a cadeira e sentar. Eu não fiz isso, mas eu fui chegando, levantei e me aproximei, porque a gente faz o atendimento em torno de mesa, né? E ele me ofereceu: o senhor não quer pitar? Eu disse: olha, eu não pito. Mas esse fumo é dos bons, disse ele. Na linguagem própria, né? Linguagem própria. E eu voltei a insistir: lamento, eu realmente não tenho esse hábito. E aí ele falou uma coisa muito bonitinha: então, me diga a que veio. Ou seja, o que você veio fazer aqui, né? Entenda. Reparem que essa técnica de abordagem, ela aproveita a história do espírito. Você já colheu algum dado dele? Ele estava sentado à varanda e te convidou para pitar na linguagem dele. Se fosse antigamente, eu diria assim: olha, você não está mais na varanda, olha, você está numa reunião espírita, no centro espírita. Né? Isso é um choque. Isso é um choque. Isso vai causar prejuízo, né? O André Luiz, nesse livro aqui, Instruções Psicofônicas, diz o seguinte: não fale da morte
ao espírito que não está preparado. E se puder, faça-o de maneira a fazer com que ele reflita. Faça-o de maneira que ele reflita sobre a sua situação. Perguntando. Você não tem notado nada de estranho? Não diga que ele morreu. Pergunte para ele refletir sobre. Tem alguma coisa estranha. Você pode me dizer o quê? Bom, mas voltando ao moço que pitava, ele me perguntou a que veio, eu comecei a dizer, olha, eu faço parte de um grupo, eu já pus os espíritos no meio. Porque eu não sei agora a que horas que eles vão aparecer. Olha, eu faço parte de um grupo que está percorrendo a reunião, buscando pessoas que precisem de alguma coisa. E fechei a boca. Esperou ver o que ele vai dizer. Será que... eu não devo falar tudo. Eu faço parte de um grupo, está ajudando todo mundo, você não quer ajuda? Não, vai devagar. Eu faço parte de um grupo, para ver se ele quer ajuda. E aí ele disse assim, moço, então o senhor perdeu a viagem. Ele usou a mesma técnica, ele não disse... Ele não deu a resposta. E aí eu perguntei, por que o senhor acha isso? Isso é diálogo com os espíritos. Ele disse que eu não estou precisando de nada, não. Devolveu a bola. Considerava bem. Ele estava bem. Estava na casa dele. No entanto, foi trazido para a reunião para ser amparado, porque estava desconhecendo a própria situação. É isso que ocorre. É isso que ocorre. E ele estava num dia, céu limpo, solarado, segundo a médium. Essa é a imagem que estava na mente dele. A médium capta isso. Muito bem. Aí eu disse a ele, porque ele passou a bola para mim. Eu não preciso de nada, não. É a minha vez. Eu disse a ele, mas talvez o senhor saiba de alguém que precise aqui nas redondezas. Eu devolvi a bola. Isso é um ping-pong. Deveria ser assim o diálogo com os espíritos. Você joga uma bolinha, né? Espera. E aí você conquista. Você não sai falando o tempo todo. Você vai ouvindo o espírito. Demora um pouquinho mais, mas como a gente não faz uma recepção complicada, boa noite, meu irmão, meu querido, meu anjo, você está numa casa espírita, fala em nome de Jesus, está eliminado. Você perde muito tempo, porque se o espírito não for nenhuma daquelas coisas que você falou, já complica, né? E ele me devolveu a bola e eu disse, mas talvez o senhor conheça alguém que precise. Moço. Aí ele deu a dica. Faz tempo que ninguém mais vem me visitar. E essa foi a chave. Essa é a chave. Porque ele deu uma dica aí dizendo que se sentia solitário, estava sozinho. Por isso que os espíritos foram buscá-lo para ampará-lo, né? Então, lembrando que ele estava fazendo referência, que estava na casa dele, eu disse assim, olha, que coisa curiosa, o senhor disse que não está vindo ninguém, mas eu estou vendo alguém se aproximando. Você vai perguntar assim, mas Américo, você está vendo alguém? Não, não estou vendo ninguém. Foi uma sugestão que mas você deu, essa é a dica para os espíritos entrarem nessa história. Porque eles se fazem presentes nesse instante. Eles se fazem presentes. Isso é uma coisa muito interessante, quem explica é o livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz. André Luiz, e quem dá essa aula é o Aulus, que é o mentor no livro todo, e em particular Clementino, que usa projeções mentais para interferir na imagem que o sujeito tem e sobrepor uma imagem que ele quer que o sujeito veja. Então, eu disse a ele, olha, mas tem alguém à distância vindo nessa direção. O Espírito disse para mim, não estou vendo ninguém. Eu voltei a insistir na tese. Apure a visão, porque eu estou vendo alguém vindo nessa direção. Aí, passou um pouquinho, ele apurou a visão e disse, é mesmo. Bonitinho, né? Na linguagem dele. É mesmo. Eu perguntei, o senhor consegue ver se alguma pessoa conhecida? Reparem que eu não disse a ele quem era, até porque eu também não sabia. O ideal é quando ele diz. Eu tinha uma intuição de que era a mãe que tinha vindo buscá-lo. Essa foi uma intuição sua, pessoal. Minha. Mas intuição não se fala, porque senão você não comprova. Se eu você disser que é a mãe dele, eu não sei se ela morreu. Você não tem como comprovar isso? Então, mas eu tinha essa intuição, mas não digo, por quê? Se o médium é novato, eu digo, mas é a sua mãe que veio te buscar. O médium novato pode dizer assim, esse cara sabe mais que eu, esclarecedor faz tempo. É a mãe. E aí é o perigo, né? Agora, quando o Espírito diz minha mãe, aí eu comprovei 100% a minha intuição. Yes. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, quando o Espírito veio chegando, ele falou, moço, eu perguntei, como se não soubesse de nada, o que aconteceu? Eu estou vendo alguém.
Mas por que o senhor está tão apavorado? Porque é minha mãe, e eu me fazendo de... Sem saber. Como se não soubesse. Mas, e qual é o problema de ser sua mãe? É que ela já morreu. E aí eu fiz a pergunta chave. E por que você acha que está vendo a sua mãe que já morreu? Aí ele tem que tirar conclusões Ele próprias. chegou à conclusão. Com naturalidade. Sem... E naturalmente a mãe se dirigiu a ele, você não presenciou esse diálogo. Isso, né? Não. Isso eu não você presenciei. não tem essa informação. O que eu fiquei sabendo é que a médium confirmou que a mãe veio, entrou na cena. Olha só, como é que é isso? Primeiro, o dirigente, o mentor especializado, pode projetar lá na tela mental, que é aqui dentro, projeta na tela mental uma figura e vai aumentando. Mas quando chega no tamanho que vai ser visível, aí entra o